Olá, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aqui para uma nova edição do Café com Jesus. E hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 3. Eu vou proceder à leitura e depois a gente vai fazer uma breve reflexão sobre essa passagem, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Gênesis 3, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Agora nos abençoa nesse tempo de reflexão, nos dá sabedoria e discernimento, Senhor, e seja conosco. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, aqui mais uma vez no Café com Jesus, a gente tem a possibilidade de refletir sobre esse texto também de Gênesis 3. Esse é um dos capítulos mais fundamentais da Bíblia. Por quê? Porque ele narra a transição da humanidade, da inocência para o pecado e a consequente mudança na relação entre o homem e Deus. E aí nós fazemos algumas divisões dentro desse texto em que nós já lemos, né? A primeira delas é a tentação e a queda. O que acontece? A serpente aqui, que é descrita como o mais astuto de todos esses animais, aborda a mulher e questiona a ordem de Deus sobre não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela distorce essa fala divina, então sugerindo que ao comer, eles, homem e mulher, seriam como Deus.
Convencida pela aparência do fruto e daí pelo desejo de obter entendimento, a mulher come desse fruto e dá esse fruto também ao marido, que também o come. O que acontece? Imediatamente após essa desobediência, os olhos de ambos, o que acontece? Eles se abrem e aí eles percebem que estão nus. Eles costuram folhas ali de figueira para se cobrir, e ao ouvirem a voz de Deus caminhando pelo jardim, ali na brisa do dia, eles se escondem entre as árvores. Por quê? Porque tiveram medo. E aí tem o confronto divino, né? E as sentenças também. Bom, é que Deus vai questionar o homem que culpa a mulher que por sua vez culpa a serpente, e Deus então pronuncia as sentenças. Primeiro para a serpente: maldita entre os animais, rastejará sobre o ventre e haverá inimizade entre ela e a descendência da mulher. Depois, para a mulher, multiplicação do sofrimento de parto e uma dinâmica de conflito e domínio na relação agora com o marido. E para o homem, a terra é maldita por causa dele, exigindo então o quê? Um trabalho árduo e suor para que seja produzido alimento até que ele retorne ao pó de onde saiu, né? E aí nesse sentido a gente tem aí a primeira promessa também da redenção, porque lá em Gênesis 3,15 você vai ver ali escrito: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que acontece? Aqui é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. O que é proto? Proto a gente pode dizer que é o primeiro, né? É o primeiro prenúncio ali, digamos assim, a promessa de que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, prevendo então a vitória final sobre o mal ali que estava se instalando. E aí esse proto-evangelho, então, ele designa a primeira proclamação das boas novas, estabelecendo então aí o fundamento inicial de uma promessa que vai percorrer toda a verdade bíblica. Olha só que interessante isso, né? Em relação a Jesus e assim por diante, já falando aqui esse proto-evangelho de Gênesis 3,15. E depois ali com relação à expulsão do Éden, Deus faz roupas de pele para Adão e para Eva. Podemos dizer aqui que houve o primeiro sacrifício animal para cobrir essa nudez humana e para evitar que eles comam da árvore da vida e vivam eternamente nesse estado de pecado. O que acontece? Deus os expulsa. Deus os expulsa do jardim e aí então ele coloca no oriente do Éden querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta, fazendo com que eles não cheguem perto dessa árvore da vida. E aí a gente tem a questão de que nós podemos perceber essa primeira roupa e o sangue, né? Para cobrir a nudez de Adão e Eva, o texto diz que Deus fez vestes de pele, em Gênesis 3:21 que nós lemos aqui. Então o que acontece? Antes disso, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles tentaram fazer o quê? Se cobrir com folhas de figueira. Olha só, o que a gente percebe aqui? Percebe um esforço humano. E só que para fazer roupas de pele, um animal possivelmente teve que morrer. Teologicamente, então, esse é considerado o primeiro sacrifício da Bíblia, e isso aponta para a ideia de que o erro humano só poderia ser coberto aqui no caso entre aspas, né, mediante o sacrifício de um inocente, prefigurando aí todo o sistema de sacrifício bíblico e finalmente o sacrifício ali de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora uma coisa que eu te pergunto, né? Essa história aí de transferir a culpa aí da mulher, do homem para a mulher, da mulher para a serpente, e se tivesse mais alguém aí nessa cadeia, eu acho que também seria transferida a culpa. Essa história de transferir a culpa para alguém, ela já é antiga pelo que a gente pode perceber, né? Pois é, esse ser humano, ele parece ter esse instinto de sobrevivência emocional desde as primeiras páginas da história. O relato bíblico ali a gente vê que muitos chamam ali o primeiro efeito colateral, qual seja dessa queda, a quebra da autorresponsabilidade. O que é isso? É que existe uma terceirização de responsabilidade, né? A gente começa ali, Adão, quando questionado, ele não apenas ali fala para a mulher, aponta para a mulher, mas até, veja só, indiretamente ele questiona o próprio Deus ao dizer, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele ainda coloca isso, Deus apontando o dedo para Deus nesse sentido, versículo 11, e aí tentando colocar toda essa dificuldade aí repassando. De qualquer maneira, o repasse de Eva também acontece, ela segue a mesma lógica, transferindo então essa responsabilidade
para a serpente, que é astuta, né? Ela enganou e eu comi. Ela me enganou e eu comi, Eva fala. A narrativa bíblica é tão intensa, tão clara, que eu imagino, como eu já falei para vocês, se tivesse mais alguém na fila, esse pessoal ia pagar o preço também. Bom, de qualquer maneira, em termos de ética e comportamento, isso mostra o quê? Que assim que a consciência do erro surge, o medo e a vergonha impedem o reconhecimento da falha. Em vez de arrependimento aqui, surgiu o quê? Justificativa para lá, justificativa para cá. E trazer isso para os dias de hoje, o que é? Um exercício até interessante. Aí a gente pode entender assim que aquele reconhecimento que o erro é meu ainda é um dos maiores desafios éticos que nós vivemos na atualidade, já que a tendência natural, e aqui desde o Éden, né, desde Gênesis aqui, capítulo 3, a gente entende que existe uma incessante vontade de procurar um fator externo para aliviar o peso da própria consciência. E aí, você, como é que você lida com essa questão dessa responsabilidade individual na sua vida? Vale a pena refletir a respeito, se você terceiriza essa responsabilidade ou se você a toma para si, para vencer, né, essa questão aí edênica que nós temos. Mas por que é melhor apontar o erro do outro e não o nosso? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, a psicologia e a teologia explicam isso de certas maneiras. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: como é que a gente consegue explicar isso, né? Por que é melhor apontar o erro do outro e não o nosso? Nesse sentido, o que acontece é que ambas têm aí uma resposta, a psicologia e a teologia, para explicar, de certa maneira, a mesma fragilidade humana. Então, algumas visões, né, da teologia e da psicologia concordam que apontar o erro alheio do outro é um mecanismo, de certa maneira, de defesa para preservar o nosso eu, o nosso ego. Então vamos lá. Primeiro, a perspectiva da teologia aqui que nós estamos lendo, a proteção do ego. A psicologia, então, que a gente diz que a gente raramente faz isso por maldade consciente, olha só, mas por um processo chamado de projeção, que é um conceito central na psicanálise, que existe um mecanismo de defesa. Por quê? Porque o ego, né, o eu, que não gosta de se sentir inadequado, culpado ou mal, e quando acontece um erro, isso gera, digamos assim, uma dissonância cognitiva, como se fosse um desconforto mental por agir contra aquilo que a gente acredita ser certo. E aí, por que projeção? Porque acontece o seguinte: para aliviar esse desconforto causado, essa dissonância cognitiva, o que acontece? O cérebro projeta, então, os nossos próprios defeitos ou falhas no outro. É muito mais fácil processar uma raiva contra o erro do vizinho, por exemplo, do que processar a vergonha pelo nosso próprio erro, não é verdade? Você vai entender dessa maneira também, imagino, né? E depois tem a questão do viés da autoconveniência, que é o quê? Que nós temos a tendência de fazer o quê? De atribuir os nossos sucessos a fatores internos, eu consegui, eu sou bom, e os fracassos a fatores externos. Olha, eu me atrasei por causa do trânsito, a pessoa ali, o fulano não tinha me avisado. Então, tudo isso traz aí uma certa dificuldade para que a gente possa reconhecer os erros que a gente comete em virtude desse eu, desse ego que aflora. Essa proteção do ego segundo a visão da psicologia. E sobre a ótica da teologia, como é que a gente vê isso? A gente vê isso como uma fuga da face de Deus. A gente está vendo aqui agora em Gênesis 3, né, o que está acontecendo realmente, e até a questão por medo, por vergonha, desse afastamento que existe de Deus. Então, nessa questão de teologia, principalmente teologia prática, que é o que a gente aqui sempre tenta fazer, quer dizer, trazer todo esse conhecimento teológico para a prática de vida, o ato de culpar o outro é visto então como manifestação de orgulho e da própria natureza caída. E o que acontece? A queda da autorresponsabilidade. Como a gente viu aqui em Gênesis, o que acontece? O pecado, ele gera medo, gera vergonha. A vergonha faz com que o ser humano queira se cobrir, e apontar o erro do outro é uma forma de tentativa de cobertura moral, digamos assim. E aí acontece o quê? A idolatria do eu. É porque o orgulho, ele impede a confissão. Na teologia, a confissão é libertadora,
mas o pecado, ele faz com que o homem tente ser o seu próprio juiz, e isso não é bem-vindo na questão teológica. Ao culpar o próximo, a pessoa tenta manter uma aparência de justiça própria diante de Deus e da comunidade, tenta manter uma aparência, é bom esclarecer isso. Mas a gente precisa lembrar daquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, em que Jesus aborda isso diretamente ali no Sermão do Monte, questionando por que nós olhamos às vezes o cisco que está no olho do irmão, né, do outro irmão, se a gente tem uma trave aqui no nosso olho e a gente não olha para esse nosso erro, prefere olhar para o cisco que está no olho do outro irmão. E teologicamente isso serve para nos lembrar o quê? De que a nossa percepção é distorcida, ela é pelo nosso próprio estado moral caído, como nós vimos aqui em Gênesis 13. Então, o que acontece? Por que se o ser humano era tão puro inicialmente, por que ele se deu a pecar e desobedecer isso, uma ordem que era uma ordem divina, inclusive? Bem, essa pergunta, meus caríssimos, é a pergunta de $1 milhão da teologia e da filosofia. Se o cenário então era perfeito e a natureza humana era pura, por que o clique dessa desobediência aconteceu? Bom, a gente precisa olhar, de certa maneira, para 3 aspectos, 3 conceitos fundamentais. Veja só, o primeiro deles é a diferença entre pureza e imutabilidade. O que é isso? Veja só, ser criado puro não significa ser criado robô. Adão e Eva foram criados em estado de inocência, pureza na origem, mas o caráter é algo que se desenvolve através de escolhas. Então existe a questão da inocência e existe a questão do caráter. E aí, para que o amor e a obediência deles fossem reais e não uma programação de software, era necessário que houvesse a possibilidade real que Deus lhes deu de dizer não. É que sem a opção da desobediência, a obediência não teria valor moral. E aí existe essa contraposição da questão da inocência e do caráter. Bom, também tem a questão de o desejo de autonomia que a gente percebe aqui no texto, a promessa de ser como Deus. Por quê? Porque a tentação da serpente foi cirúrgica, foi ali, foi na veia. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que acontece? O pecado não foi apenas comer uma fruta, foi o desejo de uma independência de Deus, uma independência ética. Ao aceitar a sugestão, o ser humano decidiu aí que queria definir por si mesmo o que é o certo, o que é o errado, em vez de confiar plenamente na definição dada pelo Criador. E aí o que acontece? A pureza foi vencida pela curiosidade de ser o ser humano a sua própria autoridade. E aí um outro aspecto é justamente a fragilidade que há do livre-arbítrio. Por quê? Porque a teologia ensina que o ser humano ele foi criado com o que a gente chama de capacidade de não pecar. O termo técnico para isso é posse non peccare. Mas, de qualquer maneira, é bem simples, capacidade de não pecar. E esse livre-arbítrio, ele implica o quê? Que a vontade humana é livre para se inclinar para a esquerda, para a direita, inclusive para fora do centro, que é Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? O pecado aconteceu no coração antes de acontecer na mão que colheu o fruto. Eles, o Adão e a Eva, eles deixaram de confiar na bondade de Deus, achando que ele ali estava estava escondendo algo bom deles, para confiar na palavra da criatura, da serpente. Olha só como aconteceu, né? E aí, para você encerrar aí as questões de curiosidade, né? Nós temos essa questão de que essa fruta, afinal, ela era mesmo uma maçã ou não? E aí você vai entender o que eu vou explicar para você dizer que na verdade, a Bíblia não diz que era uma maçã. Esse texto de Gênesis, ele refere-se apenas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia de que era uma maçã, veja só, tem mistura tradição artística, mistura trocadilhos linguísticos, vou te falar aqui também, e até mitologia. E olha só, vamos lá primeiro a questão do trocadilho ali. Sabe o que é? É que existe uma palavra chamada malum e malum. Na verdade, assim, a palavra latina para o mal é malum, e a palavra latina para maçã também é malum. E aí o que acontece? Veja só, como o fruto vinha da árvore do conhecimento do bem e do mal, a associação visual e sonora com a maçã
foi quase que instantaneamente ali tida pelos leitores da época. Por quê? Porque no século IV, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata, houve um jogo de palavras que marcou isso, que justamente isso. Palavra latina para o mal é malum, e palavra latina para maçã também é malum. Então aí eles pegaram e já vincularam isso. Por quê? Porque o fruto que vinha da árvore do conhecimento do bem e do mal era malum, e a palavra mal, malum. Então eles foi ali meio que imediata a vinculação, e aí essa maçã, digamos assim, ficou para a história a partir daquele tempo até agora. De qualquer maneira, também teve a questão da arte renascentista depois, em que grandes pintores ali precisavam representar o fruto de uma forma reconhecível nas suas telas. E como a maçã é um fruto visualmente muito bonito, ali cor vibrante, comum lá na Europa, isso se tornou, na verdade, um modelo padrão. Se a gente pudesse pensar assim, pô, se tivesse no Brasil, como é que seria? Talvez ali, sei lá, uma manga, um caju, é uma sugestão, mas é só para vocês entenderem como que isso foi caminhando para demonstrar essa questão da maçã. E também pela mitologia grega, que a cultura ocidental também foi orientada pelo mito da discórdia, mito do pomo da discórdia, ou seja, uma maçã de ouro, e pelas maçãs de ouro do jardim das Hespérides. Essas histórias, elas demonstravam aqui de frutos proibidos, acabaram se fundindo com a narrativa bíblica e aí significaram nesse imaginário popular. Então aí você já começa a compreender que existem várias aí teorias, né, que caminharam para essa questão da maçã, mas na Bíblia realmente não há nenhuma informação nesse sentido. Mas o que poderia ter sido? Aí, olha, tem pano para manga. Se a gente fosse seguir outras tradições, por exemplo, da botânica, lá da região do Oriente Médio, por exemplo, olha só quem que seriam os candidatos. Primeiro seria o figo. Por que o figo, Hernani? É que é o seguinte, veja só, muitos teólogos apontam para esse fruto, para o figo, porque já que Adão e Eva, olha só, usaram folhas do quê? De figueira para se cobrir logo após comerem o fruto. Então estava ali pertinho, podia ser essa, né, fruta aí do figo. E aí você poderia ter essa vinculação. Também a questão de trigo, algumas tradições judaicas aí que estão no Talmud sugerem que o fruto era o trigo, simbolizando a civilização e o trabalho árduo do homem. Também tem a questão da romã, por causa da sua cor vermelha e da quantidade de sementes, seria um forte candidato em tradições ali do Oriente Médio. De qualquer maneira, o que acontece, para você saber, né, até que tem aqui a questão do pomo de Adão, que é isso que a gente tem, né? A gente tem uma saliência aqui no nosso pescoço, aqui dos homens, esse nome é justamente por causa dessa lenda ali do Oriente Médio. Diziam que um pedaço de maçã ficou entalado na garganta de Adão. Olha só que interessante, né? Trazendo esse imaginário popular para você compreender o nosso pomo de Adão nos homens aqui. Bom, de qualquer maneira, no final das contas, sabe uma coisa? A Bíblia foca o quê? Não foca na botânica aí do fruto, se era maçã, se não era, se era romã, trigo, figo, o que quer que seja, é fruto. E aí a Bíblia foca então no ato de desobediência humana, e é isso que a gente precisa entender. Então agora o que acontece? Qual que é o nosso desafio depois aqui para a gente poder finalizar esse capítulo 3 de Gênesis? Bom, o desafio, sabe do quê? De não usar folhas de figueira para esconder as suas falhas. Veja só, no relato que a gente leu aqui, a primeira reação humana foi o quê? Foi o encobrimento das falhas. Teve o erro e foi encoberto. E aí as folhas e a fuga e a tentativa de esconder-se entre as árvores. Então, nesse sentido, hoje, qual que é a nossa folha de figueira? Bom, pode ser uma desculpa bem elaborada, o silêncio que a gente mantém diante de uma responsabilidade, uma omissão, ou até o hábito de apontar o erro de um colega ou familiar para desviar o foco do nosso próprio erro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar a nossa autodefesa pela autorresponsabilidade. A verdade é que se algo não sair como você planejou, e se você vier a cometer um equívoco hoje, seja no trabalho, aí na sua casa, onde você estiver, experimente não se esconder. Admita um erro com honestidade, porque esse é o único caminho que permite que a pele da graça, né, e do aprendizado possa cobrir a nossa falha, gerando paz real em vez de uma falsa segurança. E como diz o texto, né, Deus veio ao encontro do homem mesmo após o erro dele. E aí o desafio que a gente tem que caminhar é deixar-se encontrar pela verdade, sem qualquer tipo de máscara, porque certamente quando a verdade nos encontra,
a nossa opção deveria ser para que nós tivéssemos essa autorresponsabilidade, reconhecêssemos nosso erro e seguíssemos em frente, aí abençoados pelo Senhor, e não sofrendo as consequências de erros, situações e complicações, para que nós escondamos isso e até coloquemos o erro, coloquemos a responsabilidade nas costas de outro que não tem nada a ver. Então eu sugiro a você que reflita sobre isso e que isso possa engrandecer a sua vida. Então é isso, até a próxima, um abraço e a gente se vê no próximo Café com Jesus. Até mais, valeu!